Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Let's Make Sense. Eu sou a Marina Vilhena, cofundadora da Sense, e hoje eu estou aqui com a Mariana Olá, Alves. muito prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Normalmente a gente está na parte de trás das câmeras, né? Eu sou a Mariana Alves, eu sou CEO da Libeli Comunicação e, como eu disse, a gente costuma estar atrás. Então hoje a gente está Sim. aqui para poder conversar um pouquinho. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui junto com Uhum. você para a gente poder conversar um pouco. Prazer é meu, Mari. A gente, por sua ideia, a gente começou agora a falar com mulheres empreendedoras, empoderadas aí na frente da empresa. E por sugestão sua, né, você falou: "Ah, vamos convidar alguém, mulher, assim, tal, para fazer". Eu falei: "Então, ótimo, vamos começar por quem? Por você, né, nada mais justo do que você, viu, Mari? Um prazer estar aqui com você, a gente já te Obrigada. admira muito o seu trabalho, e o da Libeli também, que tá assim, né, colocando formiguinha na bunda pra gente Para fazer, todo mundo se mexer, pra se todo mundo tem que sair da mexer. zona de conforto. Isso aí. Crescer requer É, sair da zona de conforto. fantástico. Ô Mari, então, né, hoje a gente eh, eu quero falar com você, assim, puxar um pouquinho essa questão empreendedorismo feminino, mulheres à frente de suas empresas. E, e saber, assim, do seu ponto de vista, o que, que você acha, assim, desse movimento, como que você está vendo o mercado, como você está vendo as mulheres, né? Um pouco do desafio, um pouco do que, até dos prós e os contras. Vamos começar com os desafios. Quais são os desafios aí que você enxerga hoje no mercado para as mulheres? Eu posso falar por mim e também por todas as empresas que eu visito, que eu conheço e que tem mulheres à frente delas também. Quando eu trago para minha experiência pessoal, o que eu vejo de maior desafio é as pessoas enxergarem nós mulheres como merecedoras do cargo que a gente está. Hum. Então, se a gente está à frente de uma empresa, a gente não chegou ali porque a gente ganhou o cargo do pai, por exemplo, de sucessão empresarial. A gente tá ali porque a gente merece, porque a gente tem capacidade para estar ali, a gente tem capacidade para gerir outras pessoas e força. Eu acho que é o ponto principal. As pessoas olham e acreditam que uma mulher não tem pulso para poder liderar uma empresa. E eu até acho que isso traz muito para frente da que a gente até conversou. A gente não, a gente gravou um podcast que você falou muito Hum. dessa frente da constelação da mulher Uhum. acreditar que precisa estar no masculino para ter essa força. Então esse é um desafio que eu vejo. As pessoas não enxergam a mulher como forte, como ter pulso para poder estar ali. E muitas vezes a gente precisa se posicionar no lado masculino para achando que está ganhando alguma fatia de mercado. Uhum. E nas empresas também que eu conheço e eu acompanho, tem esse também desafio da questão da força, mas das pessoas aceitarem uma mulher negra, uma mulher homossexual, a diversidade à frente de uma empresa vindo de uma mulher. Então, eu acredito que dentro do que eu vejo, a grande dificuldade é essa, de Uhum. enxergar como autoridade, do Entendo. posicionamento. Mas sabe uma coisa que eu acho interessante? Para mim é um pouco antagônico, sabe? Porque quando até os homens falam, né, "Ah, quem manda em casa, a última palavra é minha, né, sim senhora, quem manda em casa todo mundo já sabe, é a mulher". E os homens, eles reconhecem essa força da mulher. De uma certa maneira, eles reconhecem, né, eles olham, eles admiram muito. Eu sei porque eu atendo muitos homens também, sabe. Uhum. Isso comecei a questionar se por um acaso não são as mulheres que encafifam com certas coisas e elas já têm essas crenças tão enraizadas nelas mesmas que elas se veem dessa forma, sabe. Pode ser, mas também eu vejo por um outro lado. Ou É. será que são os homens que enxergam uma mulher que manda, mas dentro de casa? Ela manda na casa. Ela organiza a casa e não Uhum. uma empresa. Então, eu acredito que pode ter esse outro viés também. A mulher que dá a última palavra, a mulher que manda, mas no ambiente ali, Entendi, entendi. dentro da casa. Que Uhum. teoricamente é o homem que não falo sustenta, mas provê a maior parte financeira dentro da casa. É. Então, É uma questão, né, porque quando, eu participo de alguns grupos de mulheres, né, e muitos grupos você vê mulheres que têm eu presa, né, elas são empreendedoras, autônomas, na grande maioria, e é uma dificuldade, né, porque a gente
a mulher ela acumula essas funções, né? Uhum. Acumula a função do trabalho, da empresa e de casa, certo? Então, essa dificuldade da gente delegar, essa dificuldade da gente ter esses dois mundos em paralelo, né? É muito forte. E o que você tem visto, assim? Você tem bastante empresas? Você atende muita empresa que tem mulheres à frente? Hoje na Libele, Má, a gente atende um portfólio de mais de 70 empresas. Aham. E vou ser sincera, a grande maioria é gerenciada por homens. Por homens. Por homens. Tá. Quando a gente fala da dualidade da mulher, a gente carrega a culpa, né? Uhum. Porque a gente carrega a Uhum. culpa porque nós somos mães, Uhum. donas de casa, esposa e empresárias. Uhum. E teoricamente a conta não fecha. Uhum. Então a gente fica naquela culpa, preciso ficar mais na empresa, eu preciso dedicar mais na empresa, mas na minha casa as coisas dos meus filhos têm que estar tudo certo, a casa tem que estar tudo em ordem. Então eu acredito que outro fator que pesa muito pra gente é enxergar como que a gente vai amenizar a culpa, ou como que a gente vai equilibrar a balança, que eu não sei se alguém consegue, mas eu, no caso, ainda não encontrei a fórmula, porque eu não consigo. Equilibrar um momento que a gente precisa dar mais atenção para a empresa e, consequentemente, a casa, os filhos e o marido vai ficar na correria. Uhum. E no momento também que a gente precisa dar mais atenção em casa, nos filhos e no marido, e que a empresa vai ficar na correria. Então, a gente vive com essa culpa. Então, eu acredito que a gente vive com essa culpa. Sim, De não concordo. saber muito para onde correr. A Sim. gente quer ser bem-sucedida, nós, por nós mesmos, à frente de uma empresa. É. Mas tem esse outro lado que vem junto. É complexo, né? Porque quando a gente vê muitas mulheres, a gente vê aqui, né, na Sense, que estão à frente das empresas, até parceiros nossos também, e assim, vive viajando, e isso passa na minha cabeça demais, falo, nossa, né? E os filhos, né? E a família, como é que tá? Porque eu não consigo também deixar, porque como a gente trabalha juntos, um cobre do outro, né? E eu cubro muito mais a dele em casa do que o contrário, porque eu Uhum. sou a mãe. E eu não consigo, sabe? Assim, eu não consigo deixar o Valentim. Isso é uma questão minha, assim, eu fico muito presa a isso e eu sinto que é uma coisa que também impacta pra mim, sabe? E aí a gente pode trazer talvez até outra dificuldade, Uhum. é da gente também aceitar o julgamento externo. Porque Sim. se somos nós viajando a trabalho 2, 3 vezes na semana, só chega em casa à noite, cansada, às vezes o filho já tá dormindo, porque é comum a gente ver, Sim. o homem sai, o filho tá dormindo, chega, o Uhum. filho já tá dormindo. Uhum. Então eu também vejo que isso é um ponto de dificuldade para nós, aceitar o julgamento externo. Porque as avós vão falar, mas minha filha, você precisa. Suas filhas estão sentindo a sua falta, você precisa dar mais atenção para sua filha. Às vezes eu falo para minha mãe, mãe, se estiver assistindo é para você. Eu, eu falo para ela, eu falo, mãe, eu tenho uma empresa, eu tenho um monte de Uhum. gente para gerenciar, eu tenho um monte de cliente para gerenciar, e ela fala, mas as suas filhas precisam de você? Uhum. Então a gente também precisa suportar isso, porque lá dentro a gente também pensa isso. É, Então, esse eu também colocaria como um desafio bem forte de mulheres no poder. sim. É. Você sabe que uma vez a gente a gente teve tinha um grupo de amigos há muitos anos atrás, em que um casal com 2 menininhas pequenas se separaram, né, e ela estava numa grande empresa. Eh, ela tinha um cargo alto nessa empresa, nessa multinacional, e quando eles se separaram, ela chegou e falou: "Ah, eu pedi demissão". A gente ficou: "Nossa, como assim você pediu demissão?" Ela falou: "Não, porque enquanto eu tinha o marido, eu conseguia, porque ele estava em casa com as crianças quando eu não estava. Agora não dá, sou só eu. E o meu par, que era um homem, ele tem a esposa em casa, né? Que fica com os filhos, então ele pode ir até tarde, ele pega projetos, enfim, era um emprego, um trabalho bem, sabe, bem, como é que eu posso dizer? Tem um projeto, vai até o fim, vai à madrugada, esse tipo de coisa. Sim. E ela falou: "Eu não dou conta não estou me sentindo bem, porque eu não estou conseguindo acompanhá-lo", que era o par dela, era um homem, né. E é isso, né, a mulher que tende para esse lado, porque aí o marido vai cuidar da vida dele, né, o ex-marido no caso. E É a um gente que ponto. fica. Tanto que a corrida, um homem e uma mulher, no mercado de trabalho também, mas à frente de uma empresa é totalmente diferente, porque a gente tem todos esses obstáculos. Sim. E o homem não.
O caminho dele é muito livre. E o nosso tem filho, caso todos os pontos que a gente estava conversando aqui. Aí até me faz pensar, né? Essa humanização, né, do trabalho das empresas vem daí também, de mais mulheres à frente da empresa, porque as mulheres olham e veem essa necessidade da pessoa, da família. O que você acha? Tanto que se a gente for contabilizar as últimas empresas abertas, são as mulheres empreendendo. Mulheres que tiveram filhos. Sim. Porque dá esse conforto de você poder trabalhar de casa, em algumas vezes, ou ter a maleabilidade de horário. Então, se a gente pegar dos dados das últimas empresas, são mulheres que estão abrindo. Para poder conseguir conciliar, tentar conciliar com os filhos, conciliar com a rotina ali de toda a casa, né? A gente tem uma cliente aqui e a gente fez o nosso módulo de autoconhecimento para empresários essa semana. E ela disse que um dos projetos que ela tem na empresa dela é justamente abrir, né, ter assim um espaço kids na empresa, onde as crianças não fiquem em creche, mas vão para lá, para a empresa, e tenham ali atividades para comportar essas mães que trabalham e que, nossa, achei fantástico isso, porque ela falou, olha, muitas mulheres elas saem elas estão no período, né, de licença maternidade, eu sei que não vão voltar, porque elas não vão conseguir, é muito difícil para a mãe, né? Mas se elas pudessem trazer seus filhos para ficar próximo e ter um lugar adequado, em vez de pagar uma babá que muitas vezes você não conhece, que fala errado e que não vai criar seu filho como você, e ter um espaço onde você vai sentir e tá próximo de você, Você sabe que ele tá bem. Sabe que ele tá bem. Você pode ir ali amamentar. Então eu achei muito legal. Ela não tem filho, né? Ainda. Ela falou, não tenho filho ainda, mas eu já olho para isso. E assim, é uma mulher que está à frente dessa grande empresa, né? Não é nem aqui no estado de São Paulo, mas é o olhar do feminino. E aí a próxima pergunta que eu ia te fazer, né? O que você enxerga hoje, assim, no empreendedorismo feminino, né, que estão à frente de empresas, que está assim, liderando esse mercado mesmo do empreendedorismo, que assim como você disse, né, muitas mulheres elas não conseguem voltar para o trabalho antigo, porque elas tiveram filhos, elas acabam empreendendo para conseguir ficar mais próximo dos filhos, da família, né, ocupar esse lugar em casa também, que é importante sim, né, da mulher, assim como o homem, mas como eu falei no outro podcast, é diferente, né, o olhar da mulher, do feminino, de estar próximo da cria, essa parte de amamentar, de cuidar, é nosso, né? Então, quando a gente também não está exercendo esse papel, eu entendo que essa parte instintiva, nossa, dói, Fica sabe? faltando, né? Fica faltando. Então, o que você vê assim que é uma potencialidade, é um bônus para o mundo as mulheres estarem empreendendo mais hoje? Além do que a gente já falou. Eu acredito que trazer essa delicadeza para o mundo corporativo, que falta. Até esses dias eu coloquei nas mídias que o mundo empresarial, ele é feito de leões. E por que não leoas? Sim. Por que não trazer essa delicadeza? Mesmo tendo força, mas trazer essa delicadeza. Então, eu acredito que a gente traga isso de uma forma sutil. A gente traga isso com poder, mas delicado. Sim. Então, eu acredito que isso é um fator muito positivo para o empreendedorismo e para nós que estamos à frente de grandes empresas. O olhar da mulher para o mundo é mais caloroso, acolhedor. Né? Acolhedor. Mais acolhedor. Ele tem um pouco mais de empatia. Talvez um homem não pensaria em trazer uma creche, um cuidado para uma criança dentro de uma empresa, porque ele já ia pensar assim, nossa, não, vai chorar, a mãe não vai trabalhar porque ela vai ficar lá junto com o filho. Então, precisa desse olhar feminino para trazer esse acolhimento, para trazer essa delicadeza. E a gente consegue colocar isso com maestria, né? Muito exatamente. Legal. Tem até uma frase muito bonita, deixa eu ver se eu vou lembrar agora, completinha, mas é assim, enquanto as mulheres não devolverem seu sangue para a terra, os homens continuarão jorrando sangue na guerra. Que isso é voltar para o instintivo, né? Por que o sangue na terra? Porque as índias, quando elas estavam menstruadas, elas têm esse poder de, tipo, né? Elas ficam de cócoras e elas descem aquele sangue ali e acabou. Não é que nem a gente que não tem esse controle, né? Elas têm esse controle, enfim, não sei exatamente como que isso funciona. Tão longe da gente, infelizmente. Sim. Mas assim, então existem uns rituais, né, de devolver o sangue da menstruação para a terra, que é muito fértil, é um sangue fértil. Isso já é bastante
o pessoal que é mais alternativo faz bastante, de colocar as plantas junto com água, é como se fosse Um adubo. um adubo, né? Bem potente, porque é muito fértil mesmo esse sangue, né? Ele é muito poderoso de nutrientes, porque era Sim. onde o bebê vai ser criado, vai ser gerido ali. Então, a mulher voltar cada vez mais para o seu instintivo e ter o seu lugar real, né, na sociedade, e aí os homens vão deixar de derramar o sangue nas guerras, porque guerra é feita de homem. A grandíssima maioria das Nenhuma. guerras são feitas por homens. Por quê? Por causa dessa competição masculina, dessa força, dessa questão, que aí não vou entrar nisso agora, porque é outro tema longo para falar. Mas sabe um ponto legal? Que é Hã. possível, por exemplo, eu acho muito legal a frente que você tem com o Dan aqui na Sense, no Uhum, SenseBoard. uhum. Porque vocês dois estão à frente da empresa. E não é uma guerra ali entre o homem e a mulher. Não. É o ponto de você traz todo esse cuidado, toda essa delicadeza para as empresas. E o Danilo tem a frente dele, frente mais estratégica, a frente de. Desbravar. Isso. E você não, você acolhe, você Isso. traz, até na própria organização, Uhum. você acolhe mais os seus colaboradores. Sim, Então, não precisa ser uma disputa entre um homem e uma mulher. A gente total. pode caminhar junto, a gente pode se complementar, que isso acontece de forma bem legal, né? E flui. Exatamente. Não lembro se eu já falei isso em outro momento, ou no fim eu falei no outro podcast, né, que, eh, eu lembro que eu já falei disso, mas assim, que antes era o patriarcal, foi pro patriarcal, né, e a gente tá indo pro matriarcal novamente, mas na verdade seria o meio do caminho, né. O Sim. ideal seria o meio do caminho, onde os 2 juntos caminham, onde eles se acolhem, se agregam, se complementam, né, porque eu não tô falando de homem e da mulher só, tô falando da energia masculina e da energia feminina, que é diferente, né, porque tanto a mulher quanto o homem, eu tenho energia masculina também, né, e o homem tem energia feminina, isso é normal. Mas, assim, na mulher prevalece a energia feminina, deveria, né, e no homem prevalecer a energia masculina, porque o contrário ficou assim, mulheres másculos e homens afeminados. Sim. Não estou falando de sexo, de sexualidade, estou falando de energia mesmo, de atitude, ação, de comportamento, de como se lida na vida, né, como a pessoa se porta na vida. Então, os 2 juntos se complementando e cada um fazendo o seu melhor ali com o seu olhar, meu, né, é equilibrado, né. E a gente busca fazer isso aqui bastante mesmo, depois de muitas conversas, né, porque tudo é diálogo, né, a gente até ontem a gente estava na palestra com a Cris, que vai fazer um podcast inclusive com a gente hoje, e ela até falou para amiga dela, né, para amiga não, para franqueada dela, né, assim: "Ó, você tem que conversar com a Má, como ser sócia do marido e dar certo". Porque é difícil também, É né? difícil, mas é aquilo, né, muito autoconhecimento, muito diálogo, sabe. E primeiro o autoconhecimento, porque para eu poder falar e dialogar com o outro, eu preciso me conhecer. Sim. Então eu falo é muito assim: "Dan, lembra que eu sou mulher? Vamos lá, qual que é o feminino? O que que é o feminino? O meu lado feminino está me dizendo o quê?". E ele compreende, né, começou a compreender. Porque normalmente acaba a empresa e o casamento, né? É Exatamente, muito comum a exatamente. gente É. ver esse É, cenário, né? porque a mulher ela tá masculinizada, né, achando que para ela conseguir o espaço dentro da empresa, ela tem que estar na energia masculina. E deixa eu contar um ponto legal sobre isso. Hum. Eu percebo que quando à frente da minha empresa, eu estou muito mais na energia masculina, as coisas não dão certo. Não Ah, flui. olha só que legal. Parece que eu brigo muito mais com o pessoal interno, Uhum, uhum. fica uma questão muito mais tensa do que quando eu tô com a minha energia equilibrada. E aí, porque parece que você consegue ter as duas visões, né? Isso, Tanto aquela mais enérgica quanto a calmaria. é, E aí você equilibra os dois e as coisas dão certo. E isso é exatamente. legal, né? Porque eu vejo por mim. Eu tenho muito essa questão de achar que eu preciso estar sempre forte, forte. Então eu sei que muitas vezes eu tô com a minha energia masculina muito alta. Uhum. E quando eu tô dessa forma é aonde As parece que os coisas projetos desequilibram. estagnam, desequilibram. Hum. Exato, é uma coisa curiosa, né? Isso faz parte do autoconhecimento também, né, em que momento eu vou resgatar minha energia masculina para uma negociação,
energia masculina, né? Você se posicionar. Mas mesmo assim, muitas vezes numa negociação, você tem que ir para essa energia feminina para ver a sutileza, para conseguir Sim. persuadir, coisa que o homem muitas vezes não consegue. Então a gente leva vantagem aí, porque a mulher é o quê? Multitask, né? É Multitarefa. verdade. Nossa, a mulher é muito multitarefa. Ah, o homem, ele, É né? uma coisa É uma só. coisa só por vez. A gente É. já consegue. A gente tá aqui, já tá vendo o vasinho ali, que tem uma mão ali que tá suja aqui, que não sei o quê, né? Que tá faltando água. A gente já tá assim. E o homem não. Então, nessa sutileza, a gente também vai na frente e consegue resultados muitas vezes melhores que os homens. Mas precisa estar bem ligada nisso, né? Cadê o meu feminino, o meu masculino? Que horas que eu faço essa equalização bonita, assim, Sim. dentro da nossa empresa, do nosso trabalho. O que não é fácil, Não. mas funciona quando a gente se conhece. Não que eu me conheça 100%, mas a gente tenta, né? É. A gente vai aprendendo, vai tentando equilibrar. Mas eu acredito que num contexto geral, quando a gente fala de mulheres à frente de empresas, a gente tem mudado bastante. Hoje eu Sim. vejo esse mercado, como a gente comentou, as mulheres que se tornam mães, elas vêm mais para empreendedorismo. Uhum. Então, a gente vê que o mercado está mudando. Mas é um caminho longo ainda para É se assim, percorrer. para conseguir equilibrar e também para a gente entender, né? Até que ponto vou, até que ponto fico, até que ponto eu consigo ter fazer esse empreendedorismo mais leve, comportando a família junto, os filhos, Sim. e até que ponto eu vou pro mercado, né, mais agressivo. Assim, né? Estamos ainda observando tudo isso. Um longo caminho. Um longo caminho. Exato. Legal. Ô Mari, você tem assim um recado bacana para mulheres que estão nos escutando agora, nos vendo, porque hoje em dia podcast também, né? É vídeo. É vídeo. Né? Quem Ah, tiver vontade de começar, o que você gostaria de ter escutado de uma mulher hoje, assim? Se eu tivesse escutado isso de uma mulher sobre empreendedorismo feminino, teria me ajudado o meu caminho. talvez da gente se autoconhecer antes, que como a gente comentou aqui agora, a gente saber em qual momento trazer a energia masculina e a feminina, isso facilite muito os caminhos, muito mesmo. Então, para quem está começando agora, equilibrar nunca vai ser possível. Talvez daqui a alguns anos alguém tenha a fórmula mágica, ainda não tem. Então, equilibrar casa, marido, filho, empresa, a conta nunca vai fechar. Mas que você se conhecer e ter essa questão alinhada dos momentos em que você está passando, eu acho que já é boa parte ali não digo sucesso empresarial, mas talvez de uma tranquilidade no coração. Legal. Obrigada, viu? Muito Obrigada, bom, Elma. Mari. Boa nossa conversa. Obrigada pelo convite. Imagina. Até a próxima. Até. Esse foi mais um Let's Make Sense e até a próxima.